E aí, povo, como é que vocês estão? Vamos aprender hoje a montar um planejamento inicialzinho pro seu estudo, bora? Os planejamentos iniciais geralmente são uma das piores fases do concurseiro, por quê? Porque você não sabe o que você tá fazendo ainda. Você não tem ideia, tem muita coisa por aí, muita coisa complicada por aí, muita coisa complicada com a finalidade de te vender uma facilidade. Então hoje eu vou mostrar aqui como é um planejamentozinho inicial, rápido, efetivo, que você não vai sair perdendo por fazê-lo. Você não precisa de métodos e revisões mirabolantes que mais te atrapalham do que te ajudam. Então, rápido, simples e objetivo. Como montar seu planejamento inicial, seu primeiro planejamento inicial para os seus estudos. Primeiro, saiba a área que você vai estudar. Tem que ter uma área. Acha uma área: policial, fiscal, controle, legislativo, tribunais. Você decide, pegue as matérias dessa área, pegue as matérias que caem em todos os concursos dessa área e comece por elas. Não pegue todas as matérias de uma vez. Escolha uma fração dessas matérias e, à medida com que você for acabando elas, você vai adicionando matérias novas. Mas isso aí já fica para um outro momento. Vamos fazer o planejamento inicial. Peguei aqui minha área fiscal, o fisco, né? Vamos lá fazer um planejamento inicial para o fisco. Básico, simples, que funciona. O básico funciona. Quanto mais vocês botarem isso na cabeça que o básico funciona, vocês vão ter resultados melhores. Vamos lá? Separei aqui matérias iniciais do fisco. Coloquei 7 matérias, mas pode ser 6. Geralmente temos administrativo constitucional, tributário, contabilidade, raciocínio lógico, português. Eu botei a auditoria aqui porque eu vou fazer o planejamento para uma pessoa que estuda 4 horas por dia. Pode ser 3? Pode. Se for 3, você retira a auditoria. Mas se for 4 horas por dia, você coloca a auditoria no seu ciclo inicial. 7 matérias, tá? Por que 7 matérias? Vocês vão ver que tem um motivo especial. Então vamos lá, dividimos aqui os dias da semana, 1 a 6, porque eu subentendi que vocês vão tirar um dia de folga na semana. Eu tiraria? Não, tiraria meio período de 2 dias. Eu estudaria todos os dias, mas tiraria meio período de 2 dias de folga. Mas vamos fazer aqui para 6 dias na semana, 4 horas por dia. Factível para alguém que trabalha, sei lá, 6 horas ou 8 horas que não demandem tanto. Se você trabalha 8 horas que demanda bastante você, provavelmente o de 3 horas durante a semana e 4 ou 5 horas no final de semana vai te suprir. Aqui eu vou só passar uma ideia para você, tá? Temos aqui, ó, materiazinhas da área e alguns itens que vamos ter que nos atentar. Eu considero mais ou menos uma sessão de estudo. Eu considero uma sessão de estudo de 1 hora suficiente para quem tá começando. Sessãozinha de 1 hora. Geralmente as pessoas não aguentam estudar 1 hora e meia, 2 horas e até fica chato, monótono e você acaba perdendo a concentração muito fácil. Então, para ir intercalando rápido, vamos fazer estudos de 1 hora, sessões de 1 hora, rodando as matérias. Como eu faria? Direito administrativo, vamos começar aqui por administrativo. Dia 1, intercala os dias, né? Dia 3, tá? Dia 1, dia 3, dia 5. Tem aqui, meu direito administrativo. 1 hora de direito administrativo. Beleza. Já já a gente vai entrar em detalhes do que é que você vai fazer nessa hora. Constitucional, mesmo jeito. Vou botar aqui no dia 2 para não misturar tantos os direitos. Ó. Dia 2, dia 4, dia 6. Você montou aqui direito administrativo e direito constitucional. Beleza? Tranquilo até aí? Presta atenção agora. Vamos aqui para alternar uma matéria de direito com uma matéria que não seja de direito, não seja pura leitura de conceitos jurídicos. Vamos fazer aqui um raciocínio lógico. Dia 3, dia 5. Vamos aqui para uma contabilidade. Vamos aqui para... Já foi agora tributário, tá? Tributário. Vamos para português. Cada uma está sendo vista 3 vezes por semana. E vamos para auditoria. Mas e aí? Ficou faltando esses espaços aqui, né? Deixa eu modificar aqui. Ficaram faltando alguns dias que eu tô só com 3 matérias. E alguns dias eu tô com 4. Como é que isso funciona? Eu botei 7 matérias propositalmente. Por quê? Porque nós não vamos fazer intercalado de contabilidade. Porque essa é a matéria mais difícil que você vai ver no começo. Você vai ver que essa matéria é nojenta. Se você não tem familiaridade com contabilidade, você vai passar perrengue aqui. Então, em vez de colocarmos ela intercalado, vamos botar esse negócio todo dia para ver se você avança mais ligeiro e consegue entender mais rápido. Contabilidade todo dia, as outras matérias de forma intercalada. Por isso que eu gosto de trabalhar com 7 matérias no ciclo inicial e 4 horas por dia
Durante 6 dias na semana, descansa 1. Isso aqui vai dar 24 horas semanais. É pouco. Se você fizer isso aqui de forma constante, eu te garanto que não é pouco. De forma constante, semana após semana, você bater nisso aqui, não é pouco. Então, definido o que é que você vai estudar. Por que eu coloquei dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e não segunda, terça, quarta, quinta e sexta? E se acontecer um imprevisto na quarta e você não conseguir bater as metas? Você vai pular para da quinta, vai fazer da quarta. Por isso que eu coloco dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Você vai fazer as matérias do dia 1, terminou as matérias do dia 1, vai para do dia 2. Ah, e se deu um imprevisto, fui ao médico, só consegui 2 matérias do dia 1. No dia seguinte, você ainda tá no dia 1, não terminou. Você vai terminá-las para depois passar para as do dia 2. Uma organização mais precisa seria essa daqui, ó. Essa daqui que eu gosto de fazer. Você só passa para a casa seguinte depois que terminar as da casa anterior. Senão vai se acumulando, vai virando uma bola de neve e você não consegue progredir. Pronto, ó. Dia 1, fez o dia 1, top. Terminou tudo, vai pro dia 2. Terminou o dia 2, vai pro dia 3. Terminou o dia 3, vai pro dia 4. Pô, no sábado, tava motivado, tava com muito tempo livre e fiz as matérias do dia 5 e do dia 6, todas de uma vez. Ótimo. Não tem problema. Terminou aqui meio-dia, você terminou as matérias do dia 5. Se quiser, você pode ficar de boa, já aproveitar a folga, mas o que eu faria? Eu adiantaria do dia 6 e é isso. E, basicamente, planejamento inicial tá feito, os princípios estão feitos. E agora, você tem que ter métricas. Mas para ter métricas, você tem que começar. Então comece. 1 hora de leitura ou videoaula disso aqui. Eu recomendo leitura. Por quê? Porque vai te fazer evoluir mais rápido e vai te treinar a interpretar, a poder entender a lógica, os conceitos jurídicos, a contabilidade, vai ver exemplos. Leitura. Só isso. Leitura. Ah, mas eu prefiro alguém me ensinando. Vai ser mais devagar, você não vai ter um material de revisão. Você vai ter que anotar alguma coisa ou só assistir de forma passiva a aula. Lendo o PDF, você vai se forçar a ler e a entender. E é isso que a prova vai te cobrar. A prova vai cobrar você para se esforçar e interpretar o que ela tá te perguntando e reproduzir uma resposta. Então você já treina para isso aqui lendo o PDF. Então leia o PDF. Você vai fazer o quê? Métricas iniciais. Quantas páginas por hora eu leio? Tem que saber. Você lê 20 páginas por hora, 15, 12, 10, tem que saber. Pra quê? Pra você saber quando você vai terminar essa porcaria. Questões por hora. Quantas questões eu consigo fazer em uma bateria de 1 hora? De direito? 30, 25. De exatas? 15, 18. Tem que ter essa métrica, tem que ter essa média pra gente poder evoluir. Agora, sabendo mais ou menos disso aqui, você começou a estudar 1 horinha lendo, como é que você vai fazer? Como é que você vai se organizar? Tá aqui, ó. Exemplo, contabilidade. O que é que você vai fazer? Pegar a aula 00 de contabilidade e ler. Quantas vezes eu vou precisar até terminar? Não sei. Digamos que a aula tenha 60 páginas. 60 páginas. Você lê 15 páginas por hora. Você cronometrou lá e viu que 1 hora você faz 15 páginas. Beleza. Então significa que você vai precisar de 4 sessões de leitura até você terminar uma aula 00 de contabilidade. Beleza. Você tem 4 sessões de leitura. Você tem que anotar. Eu vou precisar de 4 sessões de 1 hora, ou seja, 4 horas para terminar um PDF de contabilidade. Beleza. E depois que eu terminei o PDF, eu faço o quê? Você vai lá no final do PDF e faz as questões. Quais? Ímpares. Por que as ímpares? Porque a gente vai usar as questões ímpares para ter o entendimento da aula, ver o que você compreendeu, ver o que você ficou em dúvida. E mais para frente, quando a gente for revisar esse negócio, vamos usar as questões pares. Isso se você não tiver o TEC, se você não tiver com o site de questões, para não souber filtrar questões. Eu tô supondo que você tá bem cru aqui e precisa de um direcionamento inicial. Então vamos lá no seu direcionamento inicial. Tá aqui, você vai fazer as questões ímpares. Aula 0, beleza. Terminou as questões ímpares, vai para aula 1. Aula 1 tem 30 páginas só. Eu sei que você lê 15 páginas por hora de contabilidade. Então você vai precisar de 2 sessões de leitura para poder fechar essa aula. Fechou essa aula? Aula 1, questões ímpares. Fez as questões ímpares? Beleza, vai para aula 2. Essa aqui é grande, tem 75 páginas, mas eu sei que você lê 15 páginas por hora, então você precisa de 5 sessões de leitura para conseguir vencer essa aula 2. E depois, questões pares. Você vai fazer as questões pares. Por isso que você tem que ter uma métrica de questões também, não só de leitura. Quantas questões eu faço 1 hora? Tem 30 questões pares lá. Mais ou menos é isso que eu... Se tiver 100 questões lá, eu considero que 30 seja uma boa bateria. Você faz as 30 primeiros pares lá, por exemplo. Vamos lá. Então você demora 1 hora para fazer 30, beleza. Aí é só uma sessão de questões. Se você demorar 1 hora para fazer 15,
Aí já coloca 2 sessões aqui de questões até vencer. Vocês estão me entendendo? Espero que estejam entendendo. Aí pronto. Fiz a aula 0, li, fiz as questões. Fiz a aula 1, li, fiz questões. Fiz a aula 2, li, fiz questões. E agora? Vou para a aula 3? Não. Agora vamos começar as revisões. Você volta lá naquela sua aula 1, no caso é a aula 0, me enganei aqui. Você volta lá na sua aula 0, faz as questões pares que a gente deixou para trás. Faz as questões pares. Você pode ver os grifos que você marcou lá, se for pouquinha coisa, um mapazinho mental, um resuminho que você tem ou tenha comprado. Depois das questões pares. Não leia resumo antes de fazer as questões. Primeiro faça as questões, leia os comentários, tente relembrar e até aprender por elas. E depois você lê um resuminho, um esqueminha, beleza? Aula 0. Agora sim nós avançamos para a aula 3. Leitura, mesmo esquema, quantas sessões de leitura você vai precisar. No final, faz as questões ímpares, beleza? Terminou a aula 3, a gente vai para a aula 4? Não, a gente volta na aula 2 para fazer a revisão. No caso é a aula 1, né? A gente voltou na aula 0 para fazer a revisão, avançamos para a aula 3, voltamos para a aula 1. Aí, aula 4, leitura. Faz a leitura da aula 4 e faz as questões ímpares. E agora, depois da aula 4, você vai para a aula 02. Faz o quê? Questões pares e um resuminho no final. Uma revisãozinha no final. Resumos prontos, não seus, porque eu não recomendo fazer resumo na primeira leitura da matéria. Resume lá do final do professor, ou um mapazinho mental que tem lá na aula, ou um grifo que você fez. Aí beleza. Ou seja, vocês entenderam a sistemática, né? Avança 3 aulas, leia questões, leia questões, leia questões. Aí, antes de avançar para a 4ª, você vai e revisa a primeira. Aí você avança para a 4ª. Aí depois que terminou a 4ª, revisa a 2ª. Aí depois avança para a 5ª. Aí depois revisa a 3ª. E depois avança para a 6ª. Aí assim você vai indo, vai conseguindo revisar, vai conseguindo avançar, que é o mais importante. Você avança e vai revisando. Chegou ali na metade do caminho, na metade das aulas, você pode fazer o quê? Vir refazendo as suas questões que você errou ao longo daquelas aulas e ler de forma rápida os seus resuminhos. Pronto, fez uma revisão bem feita. Isso aqui eu considero uma revisão bem feita. Até você esgotar a aula completa, as aulas completas, no caso. Leu todos os PDFs, fez as questõezinhas dos PDFs, revisou, fez tudo como manda o figurino. Aí, depois disso, que a gente começa a ir para o site de questões, a adicionar novas matérias, aí fica para vídeos futuros. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido entender e eu espero que vocês não fiquem, como eu posso dizer, tentando algo milagroso, algo muito complexo, algo que você vai ver só isso aqui, vai pular essas etapas aqui todas e sair na frente da concorrência. Isso aí não existe. Faça o básico funciona e é o básico que vai fazer você começar a evoluir de verdade. Enquanto você ficar tentando métodos e métodos diferentes, não vai dar certo. A revisão tem que ser simples, objetiva e sistemática. Você não precisa ficar mapeando absolutamente tudo que você tem que revisar, tá tudo cronometrado. Se você perder um dia, aquilo ali já vai acumulando uma bola de neve, como é aquela revisão 24 horas, 7h30, aquilo ali vai virando uma bola de neve e você simplesmente não consegue mais avançar, porque tá tudo acumulado, um monte de revisão que você tem que fazer e você não avança. Você tem que avançar e revisar de forma estratégica, porque você só vai começar a melhorar, ir pra briga depois que você termina tudo isso aqui e vai pro site de questões. É lá que vem a aprovação. Aqui é seu estudo inicial, é seu entendimento inicial, mas a briga vem depois do site de questões, entendeu? Então, eu espero que vocês tentem aplicar da forma de vocês e me passem os feedbacks nos comentários aí que eu leio quase todos. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Mas deixa o likezinho aí que esse vídeo deu trabalho.